Oi, eu sou a Stephanie Pinheiro e eu vou contar um pouco sobre como foi o processo de criação para o meu cartaz de Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Eu fiquei refletindo de cara quando eu recebi esse trabalho de que elementos clássicos eu poderia utilizar para representar a casa brasileira. Então eu fiquei pensando muito na minha casa, no que eu tenho aqui, na casa dos meus avós, na casa dos meus pais antigamente, o que tinha naquela época que é presente atualmente no nosso cotidiano. Eu me deparei com vários objetos, só que quanto mais eu pesquisava, mais eu entrava nessa coisa do passado, mas me dava conta de que eu não queria seguir por esse caminho. E que o que eu queria realmente, então, era, em vez de olhar para o passado, olhar para o nosso presente e que esses elementos que estão atualmente na nossa vida irão se tornar futuramente elementos clássicos. Então, eu fiquei pensando assim, tá, o que a gente tem agora, que é uma coisa que tá na rotina de praticamente todos os brasileiros e que une a gente, que é um hábito que a gente tem e que eu poderia utilizar para o cartaz. Fiquei bastante tempo pensando nisso, tracei várias ideias, mas eu não fiquei satisfeita com nenhuma. Até que um dia eu estava mexendo no Twitter, na rede social, e me veio um estalo na cabeça, porque eu vi uma postagem de uma pessoa falando: Nossa, o quão louco é que agora nós estamos tendo que separar um espaço do nosso varal para botar as máscaras. E quando eu li aquilo, é que me veio a ideia na cabeça na hora. Porque eu me dei conta de que eu tô fazendo isso. E de que as outras pessoas ao redor, meus vizinhos, meus amigos, meus parentes e pessoas que eu não conheço, estão fazendo isso. Porque quem tá seguindo a quarentena, quem tá usando a máscara para poder sair de casa quando é necessário, sabe que quando voltar tem que lavar e você tem que separar. Aquele teu varal de roupas que antigamente você tinha, que você lavava suas roupas e botava lá, agora você tem que empurrar um pouquinho, abrir um espaço para botar as máscaras. E isso a gente está fazendo de uma forma tão automática, tão mecânica, que eu acho que a gente nunca parou a pensar no significado disso, né? Do tipo, nossa, essa é a minha rotina agora, esse é o meu hábito agora. E era isso que eu estava procurando. Então eu comecei a pensar como é que eu ia transformar isso no cartaz. Eu inicialmente queria fazer um trabalho de fotografia e edição de imagem, porém, com as ferramentas e os recursos que eu tenho atualmente, não ia ficar do jeito que eu queria. Então eu pensei como eu poderia então esse cartaz. E aí que me veio a ideia de fazer por ilustração. Eu não tenho muito conhecimento em ilustração digital, até porque eu não tenho digitalizadora. As únicas vezes em que eu fiz digital art foi usando o mouse. Eu pensei então que eu vou me arriscar. Eu fui então fazer através do meu celular, eu baixei um aplicativo chamado Autodesk, que é um aplicativo para desenho digital, e eu fiz um jeitinho brasileiro, criei uma caneta touch para poder desenhar. Eu fui atrás de tutoriais no YouTube, então eu peguei uma caneta Bic, um cotonete em papel alumínio e eu consegui transformar isso em uma caneta touch que funciona, que é uma maravilha. Eu amei essa descoberta. E eu fiquei muito feliz que eu pude finalmente conseguir fazer um desenho usando essa caneta. E eu comecei então a pegar referências de varais, peguei referências de pregadores, de que tipo de pregador eu queria fazer, se era o de madeira, se era o de plástico. Eu pensei que o de madeira era incrível, que era de fácil acesso e era barato, praticamente todo mundo tem. E eu queria fazer varal de chão, varal de parede. Eu pensei, não, varal de quintal, porque era isso que eu queria. E com relação ao fundo, eu fiquei pensando se eu poderia fazer todo um cenário ao mesmo tempo, porque eu não queria poluir muito o cartaz, eu queria que ele desse destaque para o que eu estava passando, a mensagem que eu queria passar, que era as máscaras. Então, por isso eu decidi por um caminho mais simplista e minimalista possível. No Autodesk, fiz os disquetes, depois eu fiz o traçado e a pintura, utilizando inclusive um pincel que eles têm no aplicativo, que é simulando o giz branco de lousa. E depois da pintura finalizada, eu levei para o Illustrator, levei para o meu computador, para poder eu fazer o grid, a composição e de como eu queria encaixar o logo e o texto. E eu decidi, então, botar realmente as máscaras no centro, em destaque, e os textos no cantinho ali em cima, com o prêmio, dando destaque também, mas não tanto quanto as máscaras, e o logo embaixo. Então, basicamente, foi assim que ficou meu cartaz agora. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu sei que ele tem alguns defeitos e que, se eu ficar pensando muito, eu vou querer refazer todo ele, mas eu acho que a experiência que eu tinha e com o conhecimento que eu fui adquirindo fazendo esse trabalho, eu tô bem feliz com o resultado.
quem sabe no futuro eu refaça ele fique melhor, né? Ou não, ou talvez eu desencane disso. Mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e eu acho que é isso que eu tenho pra falar no vídeo. Tchau!